que esse meu método vai propor? Qual a transformação que ele vai propor? Então, esse meu método, eu quero que ele faça o seguinte: ele eleve o, o resultado da carreira das pessoas, eleve o salário das pessoas para ela ganhar entre 15 mil e 50 mil, que eu chamo de 15K, 50K, com qualidade de vida. Então, é isso que eu me proponho com esse método, essa transformação. Você vai ter um resultado tão bom na sua carreira que você vai ganhar mais e vai sair da crença que vai perder qualidade de vida. Então, é isso que ele se propõe. Então, já entrando no método, a gente vai conversando, né? A letra E, do elevar, a letra E ou E, nós vamos trabalhar questões internas da pessoa. Principalmente entender a parte de talentos dela, que geralmente as pessoas não sabem dizer, né? Se você parar você agora e falar assim, quais são os principais talentos? Talvez você já tenha se debatido com isso. A gente já conversou com os ambientes aí fora dessa pergunta, você até conseguiu responder. Eu tenho talento artístico, não é isso? Isso. Eu tenho talento artístico, eu sou bom comunicador, eu sou uma pessoa que gosta de receber as pessoas, de interagir com elas. Ó, já tô aprendendo. Perfeito. Ó, esse podcast está sendo uma aula para mim. Tô aprendendo, inclusive, a me desenvolver através dessas nossas conversas, né, Fred? Mas isso para mim é importante, cada pessoa saber falar isso. É muito importante. E quem tem filhos também deveria fazer isso com os filhos. Fazer os filhos desde muito cedo entender os seus próprios talentos. E não trabalhar na mediocridade, que eu chamo. Mediocridade, o que é? Tirou nota baixa numa matéria, paga a particular daquela matéria, ele é muito bom em outra, você abandona porque ele está se dando bem naquilo. Tendência é ele melhorar nas matérias que ele está pior, e aquele é muito bom. Ficar mediano. Ficar mediano. Então, passa na média, média 7, média, mediana, mediocridade vem disso, uma palavra só indo para o tamanho da palavra. E nós temos uma estrutura, vamos dizer, acadêmica, escolar, focada nisso, infelizmente. Mas nós não estamos aqui para isso. Ele vai para sair disso. E, então, para trabalhar nesse primeiro momento o eu. O eu. Né? Quem entender. eu sou, quem eu quero, o que eu quero, exatamente. onde eu quero chegar, né? Isso. Entender todas essas questões, é isso? Isso, exatamente. Aí, nesse momento, a gente já pega a parte de talentos, já começa a entender como que a pessoa já demonstra alguns comportamentos porque ela está fora do talento dela ou não está no talento dela. E sempre dentro do método nós vamos falar sobre questões de liderança. E como que isso afeta, como que o eu afeta. Tá? E já vamos trabalhando com algumas ferramentas para pessoas começar a ter a autoconsciência. A autoconsciência é uma das formas de transformação. Quando ela olha para si próprio e tem aqueles insights, como eu falei que tive, né, quando eu não conseguia escutar, isso vai transformando a pessoa. Tá? Então, nós vamos aplicando algumas ferramentas, tendo alguns tipos de exercícios mesmo, e para a pessoa evoluir nesse autoentendimento. Né? E ela começa entendendo o eu, ela começa a ter que escrever qual que seria o propósito de vida dela no momento. Isso tudo vai conectar ela com o ser, que é a base para você, né? É que a gente já citou várias vezes. Citou várias vezes. Né? É a base para você fazer isso de forma natural e ser congruente com isso. É a busca isso. do ser, é a busca não do ter. Porque exatamente. o ter vai ser consequência do ser. É, exatamente isso. Muito bem. Aí, vamos ver, fazemos aí exploramos bastante isso aí e passamos para o próximo. Né? Próxima letra a gente vai cuidar de valores. Né? E valores é uma coisa extremamente importante. A gente fala muito, as empresas têm valores, elas põem na parede os valores. Né? E tem muita relação de valores com cultura. Né? Então a gente vai entender um pouco disso. E muitas vezes o valor está só na parede, né? Não, eu diria que geralmente está, raramente não está. Né? E eu sempre digo que os valores da empresa, a cultura da empresa, é uma frase muito simples que eu uso. Qual é a cultura da empresa? Nós aqui respeitamos isso, aquilo, um monte de frase. Para tudo, sai daqui. Põe uma câmera Big Brother aí, vamos ver o que a galera faz quando não tem ninguém olhando. Essa é a cultura, esse é o valor da empresa. Ponto. Não tem conversa, não tem conversa fiada. Você tinha até uma frase, né, sobre isso, que o valor é aquilo que as pessoas fazem quando não tem ninguém olhando. Isso. Exatamente. Repete então, só para ficar claro. O valor da empresa, a cultura da empresa é aquilo que as pessoas fazem quando não tem ninguém olhando. Boa. É isso. Então, é muito simples de medir. E não adianta falar. Então, quando eu vou nos lugares, o cara começa a falar, peraí, vamos lá, vamos ver. Cultura de segurança, eu gosto de falar muito, eu venho do ambiente fabril, que para mim é uma questão muito importante, a segurança do trabalho. Não é nenhuma questão, é um valor. É um valor. Para mim é valor. Né? E uma coisa que eu sempre falo, a questão de como que você define valor. O valor não é priorizável. Então, eu nunca fui favorável a empresas que eu chego e tem frases lá, segurança aqui é prioridade. Eu pessoalmente, não acho que isso dê a mensagem correta. Porque a prioridade, ao longo da vida, ela muda. A gente sabe disso. Então, se você fala que aqui é prioridade 1, 0, mas lá no inconsciente da pessoa, prioridade é algo que muda.
Então ela pode ter alguns julgamentos errados de achar que aquele momento está precisando produzir mais e o cliente está esperando e aquilo pode definir o futuro da empresa, ela, opa, aqui eu posso mudar a prioridade, porque é Sim. prioridade. Então eu vou mudar rapidinho para entregar esse produto, aí eu pulo aqui um lugar que eu não posso pular, pulo uma etapa, me põe em risco. Então eu costumo dizer, não, o valor é aquilo que é inegociável. Se é um valor inegociável, você coloca ali, ele não está sendo discutido. Ele tem que ser cumprido o tempo todo. Aí ele passa a ser aquilo que você faz quando não tem ninguém olhando. Uhum. Né? Então, isso é uma coisa que a gente precisa discutir muito, porque as pessoas tendem a comprar valores também de fora. Como assim comprar Ela acha que o valores? valor dela é aquilo que ela leu de uma pessoa de sucesso. Hum. Então, modelar pessoas é uma coisa muito usada hoje em dia. Mas aí, nesse caso dela comprar o valor, ela não necessariamente executa esse valor. Não vai, porque Ela ela não fica tem. nesse lugar de falar do valor. Ela fala, mas na hora que você, sob pressão, ele vai mostrar o real valor dela. Uhum. Só que o problema é que às vezes ela toma decisões no valor que não é dela. Né? Eu vi muita gente falando assim, eu não aguento, e meu chefe manda fazer alguma coisa que vai contra o meu valor. Aí você vai aprofundar, será que é contra o seu valor mesmo? Ou será que é contra aquele valor que você gostaria de ter? E que você não conseguiu avaliar? Então as pessoas precisam avaliar. E eu trago ferramentas mesmo, ferramentas que a gente chama de assessment, são avaliações que as pessoas respondem, questionários, eu uso muito isso ao longo desse processo. Para ela conhecer mais mesmo, entender quais são os valores mesmo. E ela sair aqui, putz, isso aqui é meu valor inegociável. Todo mundo fala que família é valor. Né? Putz, vamos lá, vamos ver, aparece a família mesmo ali, né? E integridade e outras coisas que vão aparecer. Né? Então, isso é muito importante. Com esse entendimento, vai fazer você entender uma coisa que vem também falar desde o Darwin e que a programação neurolinguística trouxe como pressuposto, que é o, a, o mais flexível é o que sobrevive. Ou o Darwin usava a palavra adaptável. Isso. Né? E as pessoas tendem a confundir, pô, flexível é o cara como O sabonete. sabonete, né? Escorregadio. Aham. Né? Nada disso. Quando você tem a questão dos valores bem claros para você vai aprender a ser flexível. Porque o flexível é o cara que vai ter o melhor resultado. Eu uso isso para liderança. O líder flexível é que vai ter o melhor resultado. Mas ele se conhecer os valores dele e tão alinhado, tem que ter um alinhamento de valores, que às vezes pode ter. Né, vamos dar um exemplo aqui. Você traz um cara de outra cultura e que a cultura dele permite a poligamia. Aí, ou então na cultura dele, que é muito patriarcal. Aí você traz o cara, põe aqui numa fábrica, ele acha que ele pode dar um tapa na mulher. Uhum. Ou ele pode ter. Aí não funciona, mas é um valor dele, não está errado. Só que não funciona aqui nesse ambiente. Então tem isso também, tem que se casar os seus valores Tem de que onde você alinhar. está, tem que estar alinhado. Sim. No Brasil, eu diria que a gente não vai ter esse problema. Tão grave como esse que eu dei de exemplo, mas você precisa ter alinhado. Você atender os seus valores, aí você vai parar de não querer discutir coisas que são realmente negociáveis. E não tem problema nenhum ser. Porque a inflexibilidade é quando você só olha para dentro e acha que você está certo em tudo. E isso é um problema. Então, não vamos trabalhar muito essa questão dentro dessa ferramenta. Você concorda que isso tudo a gente vai conectar com o comportamento lá na frente? Isso mesmo. Porque Né? os comportamentos são resultados do que a gente tem de Isso. valor. Então, quando você trabalhou nos valores, o cara começou a. Ele deixa de ser reativo quando ele ouve alguma coisa que ele não concorda. Uhum. Ele vai passar por esse filtro dele para um outro filtro agora, que é o filtro da flexibilidade. Deixa eu ver como que isso se soma ao meu. Ao invés de passar por aquilo que geralmente a maioria das pessoas tem dentro dela, que é uma postura extremamente defensiva. Qualquer coisa que vai contra o que você acha que você pensa, você Já rebate já na hora. rebate. Isso é uma péssima postura para um líder. Uhum. Tá? E por aí vai. É o próximo fator. Aí nós vamos seguir para o próximo estágio. O próximo estágio a gente vai olhar para uma coisa chamada família. A família tem um efeito muito grande, né? Dentro daquelas influências todas que a gente tem, a família tem uma influência muito grande nas pessoas. Isso tem comprovado vários estudos. O mais famoso que estudou profundamente sobre isso foi um alemão chamado Bert Hellinger, que é o criador das constelações familiares, que é uma técnica usada aí há muito tempo. Se eu não me engano, ele tem mais de 200 livros publicados sobre isso. Se não tem, com certeza existe muito mais do que isso no meio aí da literatura. E ele fala bastante dessa influência dos nossos ancestrais, principalmente do pai e da mãe, que nossos comportamentos são extremamente afetados por essa relação. Então, nós vamos trabalhar isso também, né? De forma estruturada, de forma de ferramentas já consolidadas, para a pessoa entender o posicionamento dela perante isso. E quando você se posiciona corretamente perante pai, mãe e ancestral, você ganha uma força, que eu digo que é uma força descomunal. Uhum. Você não tem nenhum tipo de perda de força. Né? Qualquer tipo de exagero que a pessoa é extremamente fechada ou extremamente ativa, essas duas coisas são desequilíbrios,
né, impulsiva, que eu quis dizer, muito impulsiva, muito fechada, são desequilíbrios que geralmente vêm dessas relações.